Você acompanha a partir de agora o Jornal da Resende Web. Você está no Jornal da Resende Web, que começa com uma ótima notícia para os produtores rurais. Isso mesmo, R$ 1 bilhão reservado para os cafeicultores atingidos pelas geadas. Obrigado pela sua atenção e prestígio. Além do café, vamos falar da homeopatia com o Dr. Sebastião Versiani. Chegaram mais vacinas e Nova Resende mantém a agenda de vacinações. Emater orienta produtores sobre o que fazer neste momento. As aulas voltaram, já são presenciais no Centro Educacional de Nova Resende. Estas e outras notícias em 1 minuto. Eu volto já já. Jornal da Resende Web, volta já. Resende Web TV. Apoio: Loja da Val, moda e acessórios. Centro Automotivo JKE, o mais completo da região. Patrícia Vieira, estética avançada. Agora em novo endereço. Resende Net, internet por fibra ótica. Z, comunicação visual, criando ótimas impressões. Distribuidora do Breno, água, gás e bebidas. É pneus que você precisa? No Centro Automotivo JKI você encontra todos os modelos, marcas e medidas de pneus que você precisa. Você conta com um time de vendedores que entendem de pneus para lhe auxiliar a escolher o melhor modelo de pneus para o seu veículo, estudando sua necessidade para que você compre um produto onde vai ter o melhor custo-benefício, com um estoque onde atende a maioria dos veículos em circulação na nossa região. Conta ainda com pneus, câmeras para caminhões e agrícolas. Ligue, faça seu orçamento no telefone 3562-1969 ou no WhatsApp 35991 48 93 22. A vacinação em Nova Resende continua. Estão sendo vacinados pessoas na faixa dos 46 anos. Vacinas continuam chegando ao nosso município. Enquanto a vacinação continua, novas doses também chegam. O lote que acaba de chegar tem 573 doses, sendo 48 da Pfizer para a primeira dose, 130 da Coronavac para a segunda dose, 185 Oxford, 80 AstraZeneca e outras 130 Coronavac, fazendo o total de 573. Enquanto isso, na sala de vacinas, pessoas de 46 anos continuam recebendo a primeira dose. É bom, né? Que a gente fica protegido, né? Esperou muito pela vacina? Esperou muito pela vacina? Esperou bastante. Eu nem não ia vacinar, falei, mas eu vou vacinar, porque todo mundo tá vacinando, né? Tem que vacinar. Muito bom. Graças a Deus. E hoje é dia da coluna Dicas de Saúde com o Dr. Sebastião Versiani. E ele atende um pedido de nosso seguidor que pediu para ele falar, né, sobre a homeopatia. Dr. Sebastião, com você. Boa noite. Estamos aqui para falar um pouco, alguma coisa sobre homeopatia. Então, o termo homeopatia significa semelhante. Então, basicamente, o médico pega os sintomas, fica de posse dos sintomas e de algumas peculiaridades do seu paciente e utiliza exatamente essas peculiaridades, tipo toxina, micróbios que o paciente possa estar tendo, fungos, bactérias, tal. E ele, baseado nisso, ele cria o remédio utilizando os próprios sintomas, as próprias características, através de diluições e sucções. Sucções são agitações do frasco. A finalidade maior é fazer com que esse medicamento perca toda a sua matéria e permaneça só a essência,
que é a energia que vai permanecer e o médico vai utilizar exatamente essa energia que vai funcionar como um antídoto para regularizar, para revitalizar, além de combater a doença em si. Então, basicamente, é isso que consiste a homeopatia. Um abraço e até a próxima. Em instantes, governo reserva R$ 1 bilhão para atender produtores atingidos pelas geadas. Aulas presenciais voltam à escola particular em Nova Resende. As orientações práticas da Emater. Veja em instantes, eu volto em 1 minuto. Jornal da Resende Web volta já. Resende Web TV. Apoio Geller e Sucatas, ajudando a população e colaborando com o meio ambiente. Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Supermercados Alexandre, 2 lojas sempre perto de você. Alto Posto Vila Petro, nosso combustível te leva mais longe. Nova Noiva, a loja da Luísa. Hoje venho mostrar para vocês a nossa marmoraria. Estamos no mercado desde 1998. Contamos com grande estrutura e profissionais treinados. Aqui na nossa produção temos 17 funcionários e uma máquina meia esquadria. E agora temos uma novidade, a máquina de acabamentos polibordas. Venha fazer seu orçamento com a gente, Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Vamos à cotação da saca do café fino de hoje na Cochupé, que teve uma leve alta, fechando em R$ 970 e o dólar R$ 5,24. A meteorologia continua ditando a regra do mercado do café. Vamos agora à coluna Café em Foco, saber com a Valéria Vilela como fica a semana. Café em Foco, oferecimento Cooper Vitae. O mês de agosto começa com um recuo de mais de R$ 200 no preço da saca do café na região no mercado físico. Isso se deve porque a meteorologia continua ditando as regras para o mercado. Já chegaram as informações ao mercado financeiro de que esta semana nós vamos ter na região Cinturão do Arábica temperaturas mais quentes. Isso fez com que o preço recuasse a um patamar do início aí de junho. Nós temos hoje também uma outra preocupação, né? Os cafeicultores, inclusive, tem alguns que interromperam a colheita para fazer os cálculos ali na ponta do lápis, ver direitinho quanto é que foi o prejuízo gerado pelas geadas. Ontem houve a reunião da SEAPA, que a gente falou aqui, junto a SEAPA e a Secretaria de Agricultura, junto com a Emater, onde ficou decidido que os laudos para os pequenos produtores das regiões atingidas não vai ter custo. Isso vai ser fornecido pelos técnicos da Emater. Você precisa procurar, então, um escritório para ter esse laudo em mão, para poder dar entrada e receber o seu seguro, ou então dar prosseguimento à renegociação dos compromissos financeiros assumidos com as safras. Já que mês de agosto é o mês em que muita gente tem que fazer as entregas das travas que foram realizadas no ano passado. E isso também vence para o ano que vem e para 2023. Essa renegociação dos valores das travas, dos preços praticados pelas travas, também precisa desse laudo para você facilitar a sua renegociação. A gente vai estar acompanhando aqui, deve acontecer por essa semana a reunião do Funcafé para ver se vai realmente fazer colocar o dinheiro do Funcafé, que era para custeio, para ser para socorrer a cafeicultura. A gente vai estar acompanhando isso muito de perto, a gente sempre acompanha as reuniões do Funcafé para trazer as informações para você, cafeicultor. Por hoje é só.
A Emater faz um balanço das geadas. Ela orienta os produtores sobre as medidas que eles precisam adotar de imediato para ter ressarcimento das perdas e amparo legal com financiamento e dívidas. Olá a todos amigos da TV Resende Web. Passado 2 semanas da geada que atingiu, infelizmente, a região sul, sudoeste e Cerrado Mineiro, nós já temos alguns desdobramentos que podemos informar agora aos nossos cafeicultores, já que a ânsia, e a necessidade de solução desses problemas muitas vezes acaba levando esses cafeicultores ao desespero, somente porque muitos têm suas contas a pagar não só nesse ano e perderam o seu único meio de vida. Já tivemos nos últimos dias reuniões entre as autoridades, que todos já tomaram conhecimento. A própria Emater já esteve reunida com os agentes financeiros e também com as cooperativas, e algumas decisões que já saíram foram as seguintes: a Emater ela não vai cobrar pelos laudos emitidos para cafeicultores familiares que foram atingidos pela geada, então aqueles cafeicultores que se enquadram nas regras da Lei 8.326, que identifica a agricultura familiar, eles não terão custo nenhum para a emissão desse laudo. As autoridades de posse do relatório de levantamento da Emater já estão trabalhando para que sejam liberados o mais rápido possível os recursos para que o produtor possa dar início ao processo de renovação e manejo da sua lavoura que foi afetada pela geada. E o seguro, os produtores, aqueles em que é verificado que é devido o seguro agrícola, seja o Proagro ou o Proagro Mais, ele já pode procurar os agentes financeiros. Infelizmente, uma boa parte desses cafeicultores, eles não são cobertos pelo seguro agrícola. Então, nós já deixamos mais uma vez aqui o aviso que o produtor em que a operação não foi renovada a partir do dia 1º de julho de 2021, ele não tem a cobertura do seguro. Então, se ele fizer o comunicado junto ao seu agente financeiro, ele corre o risco de ter um custo a mais. Então, é ainda aguardar, ainda tem outras medidas que serão tomadas junto ao Ministério da Agricultura, junto à Secretaria de Agricultura do Estado de Minas Gerais e, claro, junto ao Ministério da Fazenda, para que os recursos cheguem a tempo e, principalmente, na quantidade suficiente para que o cafeicultor possa recuperar a sua lavoura. Hoje foi dia de volta às aulas presenciais em Nova Resende. Só uma escola particular foi autorizada e nossa reportagem foi acompanhar este dia tão importante para alunos, pais, professores, servidores e diretores. Oi, amores, tudo bem? Amora? A escola se cercou de cuidados, desde a entrada com orientação para pais e alunos ainda no pátio. Esse retorno, ele está sendo muito consciente, porque, querendo ou não, o retorno às aulas não significa que a Covid terminou, nós acabamos com a pandemia, então está sendo um retorno consciente. Os pais abraçaram muito a causa, os alunos estavam pedindo muito esse retorno e nós estamos com a escola toda adaptada, foi tudo adaptado. Os pais que optarem por não voltarem para o presencial, eles estão assistindo ao vivo a aula, os alunos estão conectados online em tempo real. Os alunos gostaram da volta. Eu achei melhor do que online, porque a gente aprende melhor. Eles sentiam falta desse convívio social. Mesmo eles tendo distanciamento aqui dentro da escola, eles estão tendo convívio social, Eles estão vendo o colega ali, um oi de longe, uma conversa de longe, isso já faz diferença. Eu tô achando muito bom, porque online é bom, mas na escola é melhor porque pode ver todo mundo. Os amigos, pode ver as pessoas. A escola tem 103 alunos, deste total, 80 voltaram. Nas turmas menores, os pais optaram por mandar mais os alunos. Agora, os nossos alunos do Fundamental 2, nós já tivemos mais alunos que preferiram ficar no online. Mas mesmo assim, o online e o presencial, eles têm a mesma qualidade, O aluno opta, A vantagem do presencial é essa interação, Essa socialização que nós estamos falando aqui. A escola cuidou de cada detalhe da prevenção. Cartazes foram espalhados por toda parte. Chegou a hora de ver uma sala de aula.
Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho de como que está funcionando a nossa volta às aulas. Essa turma aqui é um 8º ano. Aí vocês podem ver que 3 pais responsáveis optaram por vir no presencial, né? A gente tem todo o distanciamento e aqui a professora está com os alunos no online, que é em tempo real. Um pai professor fala do retorno à escola. É uma volta necessária. O momento agora pede esse retorno gradual, mas porém um retorno necessário. Sabemos que o ensino remoto aqui na escola foi muito bom, porém nada como o presencial. O presencial ele é diferente. O contato, mesmo que com uma certa distância, ele é necessário. A socialização e o ensino pedem um ensino presencial. Para encerrar, um pouquinho da opinião do Enzo. Online tem uma certa dificuldade de aprender por causa dos microfones. Sentiu muita falta? Senti um pouco. Um pouquinho. Governo reserva R$1 bilhão para os produtores rurais prejudicados pelas geadas no mês de julho. O dinheiro virá do Funcafé. Os detalhes com nosso correspondente em Brasília, JP Nunes. JP, explica pra gente. Olá, Carlos, telespectadores. É isso, Carlos. O governo federal deverá reservar cerca de R$1 bilhão para abastecer uma linha de crédito emergencial destinada aos produtores de café que tiveram perdas com as geadas em julho. Os recursos eles sairão do Fundo de Defesa de Economia Cafeeira, o Funcafé, e a concessão ficará condicionada à contratação do seguro rural. Os detalhes da medida, como os limites de financiamento por produtor, a área, os juros e prazos de carência, serão definidos até a semana que vem, afirmou ao Valor Econômico o presidente do Conselho Nacional do Café, a CNC, Silas Brasileiro. A proposta de criação da linha de crédito deverá ser encaminhada para aprovação na próxima reunião do Conselho Monetário Nacional, agora no dia 26. Até lá, a Fundação de Apoio à Tecnologia Cafeeira, a Fundação Procafé, vai realizar um levantamento oficial das perdas para embasar a liberação dos recursos. A entidade vai contratar uma startup para fornecer imagens aéreas e dados mais precisos. O mapeamento também servirá para fazer o zoneamento da cultura, já que algumas lavouras têm sido plantadas em áreas impróprias, contou o Silas Brasileiro. A Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, e a CNC vão acompanhar o levantamento, que terá prazo de 30 dias para ser concluído. Segundo Silas, será importante para termos um dado consolidado e atestado pelo governo como oficial. Isso vai trazer credibilidade para o mercado. O tema foi discutido entre representantes do setor produtivo e a ministra de Agricultura, Tereza Cristina, junto à equipe técnica da pasta e o Ministério da Economia, na manhã desta terça-feira. Segundo Silas, algumas lavouras foram atingidas com mais ou menos gravidade. E para cada critério, terão valores a serem ofertados aos produtores. Segundo o presidente da CNC ainda, o Conselho Deliberativo da Política do Café, o CDPC, vai aprovar em breve a retenção de cerca de 20% do valor total aprovado para o Funcafé da safra 2020-2021, de cerca de R$5 bilhões, para o uso nessa linha emergencial. Serão então R$1 bilhão para o uso se for necessário, avaliou o dirigente. Além disso, está disponível uma linha de 160 milhões aprovada em novembro de 2020 pelo CMN para a recuperação dos cafezais. Silas Brasileiro ainda afirma que há especulação sobre o alcance real dos prejuízos causados pela geada dos cafezais. E para ele, a situação é grave, mas a sua dimensão não é tão grande como a que alguns órgãos e consultorias têm divulgado. Ainda nesta semana, a entidade vai firmar um convênio com a CONAB para a realização conjunta do levantamento de safras de café. Segundo ele, é necessário transparência em tudo que esse número se dá para que não seja especulativo e prevaleçam no mercado uma segurança. A fonte dessa entrevista é do jornal Valor Econômico. De Brasília, JP Nunes para a Resende Web TV. Hora do comentário de Luiz Gonzaga Mineiro. Boa noite, Luiz. Boa noite, meus amigos que acompanham o Jornal da Resende Web TV. Obrigado pela audiência e pelo prestígio. Boa noite, Carlos. Esta notícia de hoje, a última, nós demos do jornal do nosso correspondente em Brasília, que nós já tínhamos dado um plantão hoje à tarde, da reserva do governo federal de R$1 bilhão para atender os produtores rurais que foram castigados pelas 2 geadas aí do mês passado. A gente precisa considerar alguns fatores para analisar essa questão. Eu, na minha vida de jornalista, trabalhando muitos anos em Brasília, o tempo todo, eu nunca vi
na história desse país uma agilidade tão grande, uma solução apresentada para um programa desta ordem com a agricultura em 10, 15 dias. Existem fatores aí que precisam ser chamados a atenção e ressaltados. Primeiro, precisa considerar que a reunião de Alfenas é feita pela frente parlamentar aí com a articulação do deputado Emedinho, foi muito rápida, muito ágil e conseguiu fazer aquela mesa muito forte e muito importante lá, com a ministra, com a secretária de Saúde de Minas Gerais. Este foi um passo muito importante, mostrou força do setor, que parecia meio desarticulado e de repente se junta numa situação dessa e mostra força. O segundo passo fundamental e determinante para a solução, tomada aí pelo Ministério da Agricultura, pelo governo, foi a documentação que eles receberam, o inventário da situação, os levantamentos, as informações de campo, o material colhido pela Emater, o diagnóstico feito pela Emater, entregue para a secretária de Saúde de Agricultura de Minas Gerais, e depois o trabalho feito pelas cooperativas pequenas que também fizeram, mas o trabalho da Cochupé tem que ser ressaltado. Ressaltado porque foi um diagnóstico completo, com uma agilidade enorme, com um conteúdo técnico, com uma densidade, informação detalhada. É um questionário que quem vê tem cada detalhe, cada questão, é muito bem feito. Isso foi determinante para que as coisas andassem nessa rapidez. E tem outro aspecto muito importante que eu quero dizer. O Oswaldinho, vice-presidente da cooperativa, nosso conterrâneo aqui de Nós Ventos, Oswaldinho Baquião, tem sido interlocutor, com autorização do presidente da Cochupé, do Carlos Augusto, o interlocutor junto ao estamento burocrático, as fontes importantes do governo federal, tem falado regularmente com o Silas Brasileiro, que é um cara muito importante nesse processo, né? Um cara que tem capacidade de comando. A reunião que aconteceu sexta-feira em Brasília, do pessoal da agricultura, a ministra colocou a equipe inteirinha dela lá, os técnicos tinham todos os dados na mão, convocou o Ministério o Ministério da Economia lá, participou, não sei se o Guedes pessoalmente estava lá, mas mandou representante. Então, é uma gestão de crise poucas vezes vistas nesse país para ajudar um setor da agricultura. E veja bem, neste momento é muito importante que se vote que um grande volume desses produtores são pequenos produtores da agricultura familiar. Não é como os grandes produtores do Centro-Oeste, que têm força política, que constroem bancadas e têm uma ação muito forte. É uma ação que foi conseguida com organização. E o sul de Minas deu um show nessa história. Entendeu? A nossa organização aqui, a capacidade, a capilaridade das cooperativas, a articulação e organização, a força e o capital econômico e político que a Cochupé tem para chegar na mesa do ministro, nos grandes encontros e colocar a posição muito clara. Então eu quero dizer o seguinte, vocês, os produtores, procurem as cooperativas para se informar, os produtores vão atrás, vai na Emater, se informe para poder se prepararem para isso que está sendo, para as medidas que estão sendo adotadas. Eu não tenho capacidade de fazer uma análise técnica, não tenho capacidade de analisar o documento, tem aqui as páginas, tudo que saiu lá, entendeu? O que eu constato com a minha experiência de ter ido em Alfenas e depois ter visto o mecanismo que está funcionando aqui, o que se está operando, é um negócio muito importante, é inédito nesse país. É preciso que a gente tenha essa percepção. E o cafeicultor precisa ficar muito claro, o produtor, que ele não está desamparado. Aqui não está desamparado principalmente. Aqui ele tem as cooperativas, tem a Cooper Vitae, a pequena Cooper Novaro, e tem um guarda-chuva enorme para a maioria absoluta da Cochupé, que funciona muito bem. E para a gente é um orgulho muito grande saber que o Oswaldinho Baquião, o vice-presidente da Cochupé, é gente daqui, é uma pessoa daqui, da nossa família, da nossa cidade, entendeu que negócio? Da nossa família não, da nossa convivência, de família da nossa convivência, da nossa cidade. Então a gente precisa ressaltar isso. A agilidade, a rapidez me impressionou muito e eu acho que isso é o fator positivo que tem. E agora continuar acompanhando esse processo. Continuar acompanhando os produtores precisam ficar atentos, precisam buscar os direitos deles, prestar atenção no que tem que ser determinado. Tem um aspecto muito importante que eu quero chamar a atenção dessa história aqui, me pergunta se eu alongar. Na conversa que está no ar aí com o Isnar, que é o extensionista da Emater que nós temos há 6 anos, ele me disse uma coisa muito interessante, o Toró de Parpite que está no ar,
que em 94 foi feito um levantamento aqui, um levantamento muito bem feito, e foram apontadas as zonas onde não se podiam plantar café, a região, a área que na propriedade do XYZ não se podia plantar café. E as pessoas plantaram, porque naquelas propriedades estavam identificadas que a possibilidade de geadas ali, de prejuízo, eram indiscutíveis. E as pessoas plantaram. Desde 94, essas pessoas estão trabalhando com produção, colhendo ali, entendeu? Com o risco já estabelecido. Chegou uma hora que o risco chegou. Então, este é um dado que está constatado em estudo e pesquisa. Estou te falando de pesquisa e de ciência. Na discussão que teve, que eu sei na discussão que teve com o pessoal de Brasília, o Oswaldinho, e está colocada uma questão pelo Silas Brasileiro, que é o presidente do Concafé, do negócio grande, gigantesco. Eu acho que agora eu tenho dúvida se é Concafé. Deixa eu confirmar aqui que é muita sigla. Do Funcafé, desculpa, corrigiu. Funcafé. Ele colocou uma coisa muito interessante. Nessa discussão de macro, de bilhões, de crise, ele colocou coisa muito simples. Todo mundo que está dentro da lei, que fez as coisas certas, que está caminhando, vai ter recurso. Mas se alguém resolver, a expressão dele, entre aspas, plantar café no brejo e der errado, eles não vão poder fazer nada. Então, também é preciso que haja esta consciência daqui. Então, por exemplo, no documento que tem que estar saindo aí, está dizendo da obrigatoriedade do seguro. O produtor vai ter que fazer um seguro rural. Então, tem o que o governo vai oferecer, porém tem o que o cafeicultor precisa fazer, o agricultor precisa fazer. É nesta mão dupla que as coisas andam. E também ficar muito atento para que se faça pressão nesse processo em que os pequenos produtores também sejam atendidos, que esse dinheiro chegue aqui na base pequena, porque também é um perigo os grandes produtores também abocanhar, com força política, com bancadas, querer isso aí. Então, isso é uma coisa que a gente vai ficar muito atento. Eu tenho certeza que as cooperativas estão super atentas para isso, mas eu me alonguei um pouco aqui, mas eu queria dar esse quadro geral para vocês. Tá bem? Muito obrigado. Amanhã a gente volta a falar e tomara que tenha mais boas novas para o café. Até amanhã. E o Jornal da Resende Web de hoje vai ficando por aqui. Amanhã eu volto a partir das 7h30. Seja consciente, se for sair de casa, use máscara, álcool em gel e evite aglomerações. Boa noite e até amanhã. Hoje venho mostrar para vocês a nossa marmoraria. Estamos no mercado desde 1998. Contamos com grande estrutura e profissionais treinados. Aqui na nossa produção temos 17 funcionários e uma máquina meia esquadria. E agora temos uma novidade, a máquina de acabamentos polibordas. Venha fazer seu orçamento com a gente, Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. É pneus que você precisa? No Centro Automotivo JKI você encontra todos os modelos, marcas e medidas de pneus que você precisa. Você conta com um time de vendedores que entendem de pneus para lhe auxiliar a escolher o melhor modelo de pneus para o seu veículo, estudando sua necessidade para que você compre um produto onde vai ter o melhor custo-benefício, com um estoque onde atende a maioria dos veículos em circulação na nossa região. Conta ainda com pneus, câmeras para caminhões e agrícolas. Ligue, faça seu orçamento no telefone 3562-1969 ou no WhatsApp 35991-489322. Resende Web TV. Apoio Guelher e Sucatas, ajudando a população e colaborando com o meio ambiente. Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Supermercados Alexandre, 2 lojas sempre perto de você. Alto Posto Vila Petro, nosso combustível te leva mais longe. Nova Noiva, a Loja da Luísa. Loja da Val, moda e acessórios. Centro Automotivo JKE, o mais completo da região. Patrícia Vieira, estética avançada. Agora em novo endereço.
ResendeNet, internet por fibra ótica. Z, comunicação visual, criando ótimas impressões. Distribuidora do Breno, água, gás e bebidas.